Pegue a Bíblia, por favor, abra ela no livro de Daniel. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Daniel, capítulo de número 6 e versículo de número 10. Daniel, capítulo 6 e versículo de número 10. Se você tem a sua Bíblia, abra ela por gentileza e leia todos comigo. Se você não tem, pega a Bíblia que está no banco para você ler a Bíblia Sagrada comigo. Daniel 6, versículo 10. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Daniel, pois, quando soube que o edito ou o decreto estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Levante a Bíblia, levante a mão e diga comigo: Senhor Jesus, fale comigo pela sua palavra. Diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amém, Igreja Viva. Queridos, todos conhecem ou já ouviram falar da história de Daniel na cova dos leões. Todos já ouviram uma pregação, um esboço ou um vídeo na internet que falasse sobre a história de Daniel. É uma das mais conhecidas da Bíblia Sagrada. Só que alguns pontos desse grande milagre que Daniel ele viveu me chamaram muita atenção. E o Senhor Jesus ele tocou o meu coração para entregar esses pontos a você. A Bíblia Sagrada, vou fazer um breve resumo e eu vou trazer esses pontos para a sua vida. A Bíblia Sagrada, ela conta a história deste homem. Esse homem que foi um homem fiel ao Senhor Jesus e fiel à sua palavra, Josué. Um homem, mãe, que honrou a Deus com todas as suas forças. Um homem que colocou Deus em primeiro lugar na sua vida, desde o princípio até o final de sua vida. Você vê que Deus, ele era com Daniel. Você vê que Deus, ele guardou Daniel. Você vê que Deus, ele honrava Daniel, quando em uma terra desconhecida, quando em uma terra que não era a terra de Daniel, que não era uma terra governada pelo Deus de Israel, era uma terra idólatra, era uma terra que idolatrava imagens, era uma terra que idolatrava pessoas, animais. Nessa terra, um homem que honrou a Deus, um homem que colocou Deus em primeiro lugar na sua vida, ele se destacou. A Bíblia diz que Dário, o conveio de levantar 120 governantes sobre a Babilônia. E dentre esses governantes, ele levantou 3 príncipes que governariam sobre esses 120. Só que a Bíblia diz que Daniel, ele se destaca entre todos estes. Daniel, ele não se destacou porque ele era melhor do que os outros. Daniel, ele não se destacou porque ele falava melhor do que os outros. Daniel, ele se destacou porque ele era um homem temente a Deus. Daniel, ele foi visto como diferente no meio de todos aqueles, porque Daniel, ele colocou Deus em primeiro lugar, mesmo ele estando em uma terra idólatra, que poderia oferecer a ele o que ele quisesse, que não fosse da palavra de Deus, mas ele se recusou a ir contra a palavra de Deus. E eu dou um conselho a você: não fuja da palavra de Deus. Se você vive a palavra de Deus hoje, não deixa de viver.
Se você se afastou da palavra de Deus, se você se afastou do Senhor Jesus, lute para voltar, porque a palavra do Senhor, essa palavra de Jesus Cristo, ela é verdadeira e fiel. Lute para voltar a viver essa palavra dia a dia, hora a hora, constantemente na sua vida. Esse homem, ele viu a bondade do Senhor manifestada em sua vida, não só pelo fato de ter se destacado, mas pelo cuidado do Senhor sobre a vida de Daniel todos os dias desde o seu nascimento. A Bíblia diz que Daniel, ele costumava, era rotineiro da vida de Daniel, 3 vezes ao dia ele dobrar os seus joelhos e orar ao Senhor. Ou seja, ele tinha uma vida de constante oração. Irmãos, os princípios de Deus são inegociáveis. Os princípios da palavra de Deus são inegociáveis. Aquilo que Deus ele nos deixou por ensinamento, esses ensinamentos são inegociáveis. Hoje tentam mudar, hoje tentam transformar esses ensinamentos, hoje eles tentam retorcer esses ensinamentos, mas eles são imutáveis, porque é o ensinamento de Cristo, e aquele que segue o ensinamento de Cristo, esse é abençoado pelo Senhor. Daniel, ele não negociava o ensinamento de Deus, que era buscá-lo incessantemente. E mesmo quando tentaram contra Daniel para proibir a oração naquele lugar, a Bíblia diz que Daniel, ele não parou de orar a Deus. Não deixe de buscar ao Senhor Jesus. Não deixe de orar a Deus nos momentos difíceis da sua vida. Não deixe de orar ao Senhor Jesus nos momentos bons da sua vida. Não negocie os princípios de Deus. Clame ao Senhor constantemente, se aproxime do Senhor dia a dia. A Bíblia diz que esse homem, ele buscou ao Senhor, mesmo quando não poderia buscar a Deus. Ele não negociou aquilo que estava dentro dele, a chama que estava dentro de Daniel. A Bíblia diz que Daniel, ele é chamado pelo rei. Daniel, ele tem uma conversa com o rei diante de todos aqueles homens que tentaram contra ele. E aí vem então Daniel lançado na cova dos leões. Só que Daniel, ele era um homem escolhido por Deus. Daniel, ele já era escolhido por Deus antes mesmo do seu nascimento. Daniel, ele tinha uma vida traçada com Deus antes mesmo do seu nascimento, porque Deus, ele tem os seus escolhidos, os seus eleitos, e o pastor Johnny falou disso domingo passado aqui. Deus, ele tem os seus eleitos. Deus, ele tem aqueles que decidiram honrar a sua palavra, seguir os seus ensinamentos. Deus, ele tem aqueles que buscam a salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, ele tem os seus eleitos. E acredito eu que Daniel foi um eleito de Cristo. Daniel era um eleito de Deus. Você vê que este homem, como já havia dito, em uma terra longínqua da que ele pertencia, ele permaneceu fiel a Deus e Deus permaneceu fiel a ele. Porque enquanto Daniel ele estava dentro da cova dos leões, eu imagino Deus, ele guardando Daniel e confortando o coração de Daniel, ele trazendo paz ao coração de Daniel, ele trazendo consolo para o coração de Daniel. E imagino eu, Daniel, agradecendo a Deus, em um momento que era para murmurar ao Senhor. Imagino eu, Daniel, agradecendo a Deus, olhando para os leões e dizendo: Deus, obrigado, porque mesmo estando aqui
mesmo eles me lançando aqui, o Senhor continua bom e o Senhor continua me guardando. Mesmo eles tendo achado um defeito que para eles era ruim, eu estava orando a Deus. Mesmo eles pensando que eu desobedeci uma lei, mas eu estava clamando ao Senhor Jesus. Eu imagino Daniel falando isso: o Senhor é bom e o Senhor está aqui me guardando e me protegendo. Então você vê que Deus, ele era com esse rapaz, Deus, ele era com este homem. Daniel, ele presenciou o Senhor Jesus Cristo livrando aqueles 3 judeus na fornalha de fogo ardente. Então Daniel, ele conhecia o poder de Deus. Daniel, ele sabia que aquele que se separava para o Senhor, aquele que era um eleito de Deus, esse, ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não tinha nada que temer. O Senhor era com Daniel. Deus, ele guardou a vida de Daniel, não só pelo fato de Daniel ele orar 3 vezes ao dia ao Senhor. Deus, ele guardou a vida de Daniel, porque Daniel, ele foi visto como um verdadeiro cristão. Deus guardou a vida de Daniel, porque até aqueles que lançaram Daniel, que tramaram contra este homem, lançaram ele porque ele clamava ao Deus que ele era fiel. Ou seja, o defeito de Daniel para aqueles homens era ser cristão, era ser um homem reto, era ser um homem obediente a Deus. Esse era o defeito de Daniel, segundo aqueles 120 governantes levantados por Dário. Então aí você vê que Daniel, ele não se destacou simplesmente por falar bem. Daniel se destacou porque ele era um homem de Deus. E aquele que teme ao Senhor e serve a Deus de todo o coração, esse, aonde ele vai, as pessoas veem algo diferente na vida dele. Quem aqui você viveu uma vida, irmão, todos nós somos pecadores, somos falhos, mas há pessoas que vieram de uma vida que talvez você tinha vícios, você veio de uma vida que Deus... A minha mãe está ali, a minha mãe foi liberta do alcoolismo, do vício do cigarro. Então a minha mãe, ela tem um passado onde as pessoas viam a Sinara que bebia e que fumava, que ia para as festas. Agora estas mesmas pessoas são as pessoas que veem a Sinara transformada, a Sinara que foi liberta, a Sinara que foi remida pelo sangue do Senhor, a Sinara que o Senhor fez uma obra na vida dela. Todos temos uma história com Deus. Hoje as pessoas veem um novo Jean, um novo Mateus, um novo Josué, uma nova Gabriela, uma nova Tamires, e assim vai. Hoje você é um novo, o novo de Deus. As pessoas viam Deus na vida de Daniel, e o destaque que Deus proporcionou a Daniel incomodou essas pessoas. E só incomodou essas pessoas porque Daniel estava numa terra que não era a terra dele, e Daniel era amigo íntimo do rei. Então você vê aí o cuidado de Deus com Daniel. Daniel, ele clamava ao Senhor, era fiel a Deus, honrava a Deus, e Deus colocou Daniel do lado da pessoa mais importante daquela terra. Deus colocou Daniel do lado do homem mais poderoso daquela terra. Tanto que a Bíblia diz que o rei lança Daniel, e a Bíblia diz que Daniel era amigo de Dário. Para você ver como Deus cuidava da vida deste homem. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, para você entender que Daniel, ele era um eleito de Deus. Daniel, ele era um homem de Deus, um servo do Senhor Jesus.
Abra ela no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao versículo de número 25. Nem todos são eleitos de Cristo, nem todos foram escolhidos para viver o que Deus planejou. Abra sua Bíblia, Romanos 1, 18, versículo 25. Diz assim a palavra de Deus, veja só: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou que não sejam esquecidos. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus o entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Você vê aqui que Deus, através de Paulo, falando com os irmãos em carta a Roma, ele traz a imagem de duas pessoas. Aqui Paulo, ele fala do início da criação, ou seja, aquele que, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo sendo ensinado pela palavra de Deus, ele se tornou corruptível, mesmo aprendendo que aquele caminho era errado, que só existe um caminho, que é a salvação de Cristo. É por isso que Deus, ele tem os seus eleitos. Há tantas pessoas que pregam a palavra de Deus, mas estão, como Paulo citou aqui, estão longe de falar a verdade de Deus. Há tantas pessoas que aprenderam das Escrituras, mas aprender das Escrituras não é viver as Escrituras. Você deve manifestar as Escrituras de Deus na sua vida. Você ler um versículo e você não manifestar esse versículo na sua vida, não é cumprir com a palavra de Deus na sua vida, é só ter um entendimento daquela palavra e pronto. É por isso que tem tantas pessoas que, como Paulo aqui ele cita, mudaram a glória de Deus. Não que Deus ele seja mudável, irmão. Por causa de uma pessoa Deus mudou, não, mas na vida daquela pessoa, o Deus que antes era incorruptível, pela pessoa, Deus, ele permite que aconteçam coisas na vida daquela pessoa, e aquela pessoa permitiu a corrupção dominá-la. Que corrupção? O pecado, aquilo que afasta-nos da palavra de Deus, aquilo que nos afasta da verdade de Deus. É isso que Paulo estava dizendo aos irmãos de Roma, que mesmo as pessoas sabendo da verdade de Deus, da verdade da palavra de Deus, elas distorceram a imagem de Cristo, adorando mais a imagem da criação do que a do Criador. Então aqui você vê, Daniel ele tinha a oportunidade de adorar uma criação, que era o rei material, de carne, físico, humano. Mas Daniel ele escolheu servir ao rei
que é imutável, o Rei que é incorruptível, o Rei que é Rei até os dias de hoje, o Rei que não é citado como aquele que morreu e deixou um legado, porque o legado não, ele é o Rei, porque ele é o Rei que venceu a morte, e o seu legado dura para todo sempre, que é o que? Cristo, ele está vivo e ele veio para salvar aqueles que são eleitos pelo Senhor. Amém, igreja viva? Obedeça a palavra de Deus e viva a palavra de Deus. Obedeça a palavra do Senhor e viva a palavra do Senhor. Mesmo Daniel tendo todos os motivos, ele poderia ter se corrompido pela amizade que tinha com o rei, mas ele não se corrompeu. Daniel permaneceu firme, e Daniel só permaneceu firme porque Deus, ele manifestava a sua palavra sobre a vida de Daniel, porque Daniel, ele não só leu, Daniel, ele manifestou o que ele leu. Daniel, ele viveu o que leu. Daniel, ele viveu o que aprendeu. Viva o que você aprende através das escrituras sagradas. Quem aqui, você já largou algo? Irmão, seja sincero, que você gostava muito, mas que não agradava a Deus. Quem aqui você já deixou algo para trás, que você gostava muito? Isso é viver as escrituras do Senhor. Pastor, eu amava aquilo, eu gostava daquilo, mas aquilo não condizia com a palavra de Deus, aquilo não condizia com viver e manifestar o que Cristo me ensinou através da sua palavra. Isso é manifestar a palavra de Deus na sua vida. Isso é viver as escrituras sagradas. Isso é você dizer aonde você for que Deus mudou a sua vida. Daniel era este homem. A Bíblia diz que no dia seguinte, Daniel, ele estava sem um arranhão quando o rei foi chamá-lo. E Daniel, ele sai daquela cova glorificando ao nome do Senhor, dizendo que o Senhor o guardou dentro daquela cova, gente. Então aí você vê que quando nós não negociamos os princípios de Deus, nós podemos passar pelo pior momento de nossas vidas. O Senhor, ele estará lá nos guardando e nos livrando de todo mal. Não se deixe corromper por aquilo que te afasta de Deus, mas viva uma vida segundo a palavra do Senhor Jesus. Amém, igreja viva? Paulo, ele tinha tudo para se corromper. Paulo foi um homem muito sábio. João Batista tinha tudo para se corromper, porque as pessoas os seguiam pela sabedoria que Deus os tinha dado, pela sabedoria que Deus tinha colocado sobre as suas vidas. Mas os princípios de Deus na vida desses homens eram tão poderosos que eles não negociavam a verdade de Deus. Jó, ele tinha tudo para desistir, mas ele não negociou a verdade de Deus. Irmão, mesmo que um eleito de Deus, ele caia, mas se arrependa de todo o coração, o Senhor estará lá para socorrer o seu eleito. Então, por mais que você pense que Cristo, ele te abandonou, peça perdão a Deus. Diga para o Senhor: eu quero ser um eleito de Cristo. Senhor, me faça um eleito do Senhor. Diga para Ele: eu quero ser um escolhido de Deus. E o Senhor, Ele trará a graça dele sobre a sua vida. A graça de Deus, ela é o favor de Cristo a cada um de nós. E o favor de Cristo é a salvação àqueles que são eleitos de Deus. Então, não negocie o que Deus entregou a você, que é a salvação de Cristo à sua vida. Não negocie o princípio de Deus, que é a salvação do Senhor a cada um de nós. Quem entendeu aqui, diga graças ao Senhor Jesus. Diga comigo: a palavra de Deus, ela é fiel.
Diga: a palavra de Deus é inegociável. Diga para o irmão que está do seu lado: os princípios de Deus são inegociáveis. Os princípios de Deus são inegociáveis. Não negocie o que Deus entregou a você. Não despreze o que Deus entregou a você. Amém, Igreja Viva? Aqui eu encerro a palavra de Deus.